Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Olá você, eu sou Fabiano Caseca e por meio das poderosas ondas eletromagnéticas da TV Band vou levar até você mais um programa Empreendedorismo com Fabiano Caseca. Nós estamos numa série de gestão, a evolução da gestão no Brasil. Estou entrevistando mais uma vez Fernando Lamounier, que é administrador, com mestrado nos Estados Unidos, na Universidade de Yale, e trabalhou em grandes empresas e trabalhou com grandes processos. Foi consultor, foi auditor e por aí afora. E hoje é um dos diretores da Multimarcas Consórcio. Fernando, você estava aí numa corrente falando da gestão no Brasil, da evolução da gestão brasileira. Nós estávamos ali terminando a conversa na década de 70 e agora vamos partir até hoje. Como que ocorreu de 70, de 80 para cá? Exatamente, doutor. Acho que primeiro é importante deixar claro por que fazer essa revisão histórica da economia, porque não existe administração sem economia, sem política, sem todo o processo social. Então é importante a gente dar esse passo atrás. A gente estava falando do processo do milagre econômico da década de 70, que foi muito bom naquela década, mas que deixou muitos problemas, principalmente nas décadas de 80 e 90. A gente viveu períodos de inflação absurdos, que o mundo talvez não tenha uma referência para se comparar. Nem a Argentina hoje, que vive problema muito grande, viveu o que a gente viveu naquele Inclusive momento. Aqueles planos econômicos lá que meio maluco, né? Vários planos econômicos vieram para resolver esse problema. A maioria deles não deu certo até a chegada do real na década de 90, que aí sim houve essa estabilização da economia. É importante deixar claro, doutor, para falar em números, hoje a nossa inflação deve estar 4, 5% ao ano. Ela já teve um pouco mais alta, chegando a 10% ao ano. Na década de 90, ela passou de 1000% ao ano. Isso era uma loucura. E para os mais jovens aqui, como eu quero me colocar nesse núcleo, era muito normal, você viveu esse momento, de você ir no supermercado de manhã e à noite os valores dos produtos estarem diferentes. Era aquelas etiquetadoras e aquele barulhinho insuportável e você precisava passar na frente dessa pessoa porque senão você pagava mais caro. Esse era o Brasil da década de 80 e 90. Muito instável economicamente e obviamente isso refletia na política também. É verdade. Esse período, os planos, Cruzado 1, Cruzado 2, trouxe muito sofrimento, porque, de repente, aquilo que poderia ser a salvação de um país, a salvação de uma nação, de um povo, transformou num câncer. Por quê? Liberaram os preços, mas os salários continuaram congelados. É um negócio terrível que trouxe realmente muito sofrimento. Mas tudo tem fim, né? Tudo tem fim, como teve. A gente conseguiu sair desse processo, então, com o Plano Real, nos idos, ou no meio da década de 90, que estabilizou a economia e propiciou uma base para o país crescer. A gente viveu logo depois o governo Lula, com a saudosa Carta aos Brasileiros, com um medo muito grande do comunismo da época. O Lula tentou apaziguar, a gente viveu o Lula 1, Lula 2, portanto. Depois, um desastre do governo Dilma, e aí governos polêmicos de Temer, de Bolsonaro, até chegar agora em Lula. O importante, agora sim, voltando ao tema de gestão, esse foi um período em que houve muito envolvimento do governo com as grandes empresas. Então, era um capitalismo à brasileira. Não era um formato americano ou europeu, com uma livre iniciativa de mercado, com uma segurança jurídica para as empresas. E é por isso que se fala até hoje que é muito difícil empreender no Brasil. Porque, ainda que a gente esteja melhorando, você não tem toda a segurança, a questão tributária é muito complexa, a questão trabalhista é muito complexa. E isso tudo, doutor, é reflexo de um processo que a gente viveu na década de 80 e 90, principalmente. Qual foi o Brasil? Ele serviu, pegou algum modelo aí. Foi um modelo americano, foi um modelo mais europeu para fazer essa revolução na gestão brasileira? A gente pode sempre conversar com os economistas para ter uma hipótese um pouco mais robusta, mas o modelo brasileiro ele é um mix de tudo.
Tá? O modelo americano, que é um modelo que muito focado no empreendedor, na livre iniciativa de mercado. O modelo europeu é o que eles chamam do inglês o welfare state, que é o estado de bem-estar social. A gente pega um pouco de tudo, até porque a gente já teve governos desde a época de Fernando Henrique, que tinha uma visão política, a época de Lula, que tinha outra, Temer e Bolsonaro. Então era um mix de tudo que a gente acabou criando essa jabuticaba, que é uma coisa muito específica do Brasil. É verdade. Eu acho que vou fazer um comercial para a gente entrar num tema diferente. Eu vou fazer um comercial aqui, mais uma vez, vou falar diretamente aqui para a câmera, porque eu tenho um recado para passar. Olha, hoje eu quero conversar com você que sonha em ter a sua casa própria, mas você não consegue pagar o aluguel e pagar a prestação do consórcio. A Multimarcas Consórcio tem grupos feitos exatamente para você. Todos sonham com a casa própria, é o direito de todos nós. Eu também sonhei muito com a minha casa própria. A Multimarcas tem grupo especial com prestação reduzida até a contemplação. Você paga parte da prestação. Quando você for contemplado, você vai receber a sua casa própria. Aí você vai deixar o aluguel. Aí você volta e paga aquela diferença. Aquilo que ficou acumulado passado, você será rateado para você e você vai pagar junto com as prestações do seu consórcio. Procure em todos os estados brasileiros um representante da Multimarcas Consórcio. Ela tem a solução para você sair do aluguel, adquirir a sua tão sonhada casa própria. Olha, a Multimarca está presente em todos os estados brasileiros com milhares de representantes para lhe atender. E atender bem, se atender mal, fala comigo, fala com o Fabiano Caseca aqui. Fernando, agora vamos continuar falando de quê? Vamos falar um pouco do processo de governança, que inclusive é um spoiler que a gente vai viver nos próximos programas, e eu quero relacionar com o que o Brasil viveu. A gente viveu escândalos de corrupção dos mais variados ao longo dos últimos anos. O Brasil sempre foi um país marcado por esse problema. E isso ensinou muito para as grandes empresas. Vou te dar um exemplo, por exemplo, da Petrobras. Petrobras que teve envolvida, né, com as pessoas, não foi a empresa, foi pessoas corruptas que tiveram problemas, mas ela aprendeu com isso, ela investiu em um processo de governança que ainda que ela seja uma empresa de economia mista, ou seja, participação do Estado, mas ela também tenha sócios capitalistas, pessoas físicas, ela precisa ter uma governança favorável para o seu bom funcionamento. E assim como a Petrobras, a gente tem diversas outras empresas que têm economia mista, tanto a nível Brasil, como por exemplo o Banco do Brasil, uma delas, como a nível estadual, como por exemplo o CEMIG, Copasa são algumas delas. Então isso é muito interessante de ver, e para quem estuda gestão é um tema dos mais ricos para se estudar, que é como se dá essa integração entre o capital do Estado, o dinheiro do Estado, e o dinheiro do capitalista. Fernando, do ponto de vista do administrador, é mais fácil administrar uma empresa pública, mista, ou uma particular? Porque no Estado, a estatal, ela sempre tem uns problemas de lei, né, que atrapalham um pouco. Na sua opinião, como administrador que você é mais fácil administrar uma empresa privada ou uma empresa pública ou mista? Acho que falar de facilidade em administrar não existe. Eu já tive uma experiência como consultoria de uma empresa pública com mais de 20 mil funcionários e eu sei que as capacidades são diferentes. E aqui eu quero dar um outro recado para quem está acompanhando a gente. A gente vai falar muito das habilidades que um administrador tem que ter. E existem, por exemplo, cursos de administração de empresas, que são focadas em empresas privadas, e de administração pública, que é focada em administração pública. Só que, já adiantando, as habilidades que essa pessoa tem que ter, elas são muito parecidas. Em uma vertente, talvez você vai ter que puxar um pouco desse jogo político, de entender como funciona todo o aparato governamental, a burocracia. O outro vai ser um pouco mais técnico, um trabalho um pouco mais focado, mas as habilidades que esse cara tem que ter são basicamente as mesmas. Ok, nosso tempo acabou, tenho que ir embora, mas antes eu quero um recadinho para você. Olha, sábado, às 12h30, você tem um compromisso aqui na Band.
12h30 e assista o programa Mundo dos Negócios com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã. Estamos mostrando as empresas brasileiras, as grandes empresas brasileiras. Vem coisa grande por aí. Já gravamos, final de semana passado, 5 empresas em São Paulo e vai para o ar logo, logo, e você não pode perder. Mundo dos Negócios com Fabiano Caseca e Marcos Maracanã, às 12h30. Olha, eu vou, mas voltarei.